Boas obras não salvam, elas são muito importantes, mas elas não são capazes de nos trazer a salvação. Efésios 2, versículos 8 e 9, é bem claro a respeito deste assunto, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Nossas obras, as coisas que fazemos para ajudar pessoas, elas são muito importantes. Mas, infelizmente, algumas pessoas acham que elas são mais importantes do que a fé. São o meio pelo qual nos tornamos pessoas melhores. É o meio pelo qual seremos salvos. Mas não é assim. As obras são importantes, mas são importantes como uma consequência da nossa fé. Elas são importantes para demonstrar aquilo que nós realmente acreditamos. Nós precisamos viver o que acreditamos. Aliás, precisamos é uma palavra talvez nem necessária nesse aspecto, né? Porque nós vivemos aquilo que acreditamos, não aquilo que falamos. Eu posso falar uma coisa, mas o que eu vivo, o que eu faço no meu dia a dia, é aquilo que realmente naquilo que eu realmente acredito. Eu posso falar que eu devo acordar cedo todos os dias, porque é muito importante acordar bem cedo às 5 da manhã e acordar às 8. Né? Porque eu preciso dormir, porque eu quero dormir, porque eu estou cansado. Então a gente faz aquilo que a gente acredita. E é importante que a nossa vida tenha boas obras, porque essa é de fato a fé verdadeira, e é o que a gente vai ver aqui nesse estudo de hoje. Bom, há um aspecto interessante aqui relativo a Tiago e Paulo, porque muitos entendem ou acreditam que Tiago, nesse capítulo 2, versículos de 14 a 26, trata da importância das boas obras até mais do que a fé. Mas Tiago não está fazendo isso. Tiago, em momento algum, falou contra Paulo, dizendo que o importante eram as obras e não a fé. Tiago entende que a fé é necessária e que a salvação é pela fé. A salvação é pela graça. É graça, é dom gratuito de Deus, porque nós não conseguiríamos alcançar pela lei. Tiago está apenas dizendo que a fé mesmo, a fé genuína, é uma fé que não podemos conter. É uma fé que não fica guardada dentro de nós, porque nós não vamos conseguir ter fé em Deus e não fazer nada para ajudar os outros, não fazer nenhuma obra, não agir. É impossível que alguém tenha uma fé genuína e fique parado. Por outro lado, Tiago chama de fé falsa aquilo que a pessoa, com aquela fé que a pessoa diz que tem, mas não pratica boas obras. Então entenda que a boa obra aqui é relacionada por Tiago como uma consequência da fé, como um fruto da fé, algo que frutifica. Uma árvore frutifica. Eu planto uma semente, essa semente vai virar uma planta, essa planta vai virar uma árvore, vai dar um fruto, e o fruto é consequência de tudo que aconteceu anterior. Então, as boas obras, segundo Tiago, é consequência, fazer boas obras é consequência de viver a palavra de Deus e viver na palavra de Deus. A salvação não vem pelas obras, a salvação vem pela fé. No entanto, se você diz que tem fé e os seus frutos, ou seja, aquilo que você faz, não mostra isso, esta fé Tiago chama de
falsa. Vamos ler Tiago 2, de 14 a 26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhe dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado para justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais como uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago está sendo bem claro aqui no que ele quer dizer. Ele não está dizendo que a salvação é pelas obras, não está dizendo que as obras são importantes, mais importantes que a fé. Ele está colocando um processo, digamos assim, de certificação da fé. Se você quer saber se uma pessoa tem fé, olhe as suas obras. A Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis. A gente conhece uma árvore, tudo bem, pelo seu formato, né? Mas pela fruta que ela dá. Um pé de manga vai dar manga, não tem jeito. Né? E se tem uma jabuticaba ali na árvore, então é um pé de jabuticaba, não tem jeito. Então a obra é o frutificar da fé, é o fruto da fé, e é isso, é esse ponto central que Tiago está expondo aqui. Né? Existem, como disse, algumas discussões a respeito de entender que Tiago está sendo contra Paulo, que Paulo estaria dizendo que a salvação vem pela fé, e ele está dizendo que vem pelas obras. Tiago não está dizendo que a salvação vem pelas obras. Ele só está dizendo que a fé sem obras é morta. Ou seja, se você diz que tem fé e a sua fé não gera um fruto, não gera um produto, então esta fé que você tem é uma fé morta. Uma fé morta que a gente chama de fé mentirosa. Né? Mas é mentira, é muito pesado você falar isso. É pesado, é pesado. Mas quando a gente fala uma coisa e faz outra, fala que vai fazer uma coisa e faz outra, a gente está mentindo. E mentir é pecado. E é uma coisa que a gente precisa ter noção para não fazer sem querer. Sem querer não cola. Né? Para não fazer em hipótese alguma. Bom, essa é a lição número 4 da revista Palavra e Vida, edição número 74. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense e está disponível no site batistasfluminense.org.br. Está aqui o link debaixo do vídeo aqui. Você pode clicar lá, acessar a revista e baixar a revista em PDF para estudar conosco aqui.
O título desta revista é Fé e Verdade, Reflexões das Cartas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro e Judas, e foi escrita pelo pastor Ronaldo Gomes de Souza. Ainda estamos na terceira lição, e esta terceira lição ainda estamos estudando o livro de Tiago, o capítulo 2, como eu falei, versículos de 14 a 26, e o título é A Fé e as Obras. O primeiro tópico aqui da nossa lição refere-se aos 3 primeiros versículos que eu citei, ou seja, Tiago 2, de 14 a 17, e fala da fé morta. E Tiago começa este trecho dizendo: meus irmãos, qual é o proveito? O que tem de utilidade nisso? Do que se aproveita? Né? O que você ganhou com isso? Não sei se alguma vez você ganhou alguma coisa, né, e foi mostrar para alguém e essa pessoa olhou, isso aí, para que serve? Para que você ganhou isso? Por que você está tão feliz por ganhar esse treco? Né? Às vezes acontecem umas coisas assim, a gente fica chateado. Mas Tiago está falando exatamente isso. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Olha o que ele está falando. Ele não está falando que a fé não salva. Ele está falando do que se aproveita alguém que diz que tem fé e essa fé não produz obras. Ele está perguntando se esta fé que não frutifica pode salvar alguém. Ele não está falando que a fé A ou a fé B salva ou não salva. Ele está falando que se uma fé, se você declara que tem fé, e essa fé ela não frutifica, então ela não salva, porque é uma fé falsa. Nosso comentarista trouxe um exemplo muito interessante do nosso dia a dia. Muitas vezes a gente compra determinada coisa, e às vezes a gente compra alguma coisa na internet, e fica muito desconfiado. Não sabe se o site é confiável ou não. Você pode falar, Saulo, só ir ali num site confiável que você compra produtos de confiança. Bom, já tive experiência de comprar produtos até defeituosos e quando a gente vai tentar verificar como se diz, a origem daquele produto, o número de série junto ao fabricante, aparece algo falsificado. E é muito triste, é muito, como se diz, algo que nos deixa, não é constrangido a palavra, tá escapando aqui a palavra, né? A gente fica com raiva de comprar um produto pelo preço do original, quando receber e tentar registrar o produto, a gente descobre que aquele produto é falsificado. É horrível isso, é horrível, né? É bem verdade que muitas vezes a gente procura o falsificado, que coisa feia, que pecado. Às vezes a gente procura o mais barato, né? Mas esse mais barato vem sem marca, é uma cópia, é um clone, né? E isso tá errado, né? Mas a gente está comprando aquele genérico ali, com uma marca diferente, sabendo que aquilo ali é algo parecido, mas não é aquilo. Agora, quando a gente vai ali na marca e modelo daquilo que a gente quer, e o produto vem para as nossas mãos falsificado, a gente fica extremamente triste e extremamente chateado com isso. Por quê? Porque nós compramos gato por lebre. A gente comprou uma coisa e aquela coisa não cumpre o objetivo, às vezes até cumpre o objetivo, mas não é da qualidade que a gente queria, porque aquela coisa é falsificada. O que Tiago está dizendo aqui é que existem crentes assim, crentes que dizem que têm fé, mas essa fé não é convertida em ação. Nos versículos seguintes, ele fala, se um irmão ou uma irmã estiver carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós dizer, ide em paz, e aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, que proveito tem isso? O que adianta você dizer para uma pessoa, Deus vai te ajudar a te aquecer, e não dar o casaco?
Deus vai te ajudar a se alimentar, né? Se sinta bem, né? Tome posse dessa bênção. Que bênção? Não tem nada aqui. Não? Você precisa agir. A fé, ela precisa sair das palavras para as ações. A fé morta, ela se resume a palavras. A fé viva gera ações. Quer dizer que eu vou falar e fazer? Não, eu posso só fazer. Porque ao fazer, eu demonstro o que eu acredito. Eu não preciso falar no que eu acredito. Eu preciso fazer aquilo que eu acredito. Porque fazendo aquilo que eu acredito, as pessoas vão ouvir. Né? Tem um ditado que diz que aquilo que a gente faz fala mais alto do que aquilo que a gente fala. E fala tão mais alto que as pessoas não conseguem ouvir o que nós estamos falando. Porque o que a gente está fazendo está gritando. Vamos gritar coisas boas. Vamos fazer coisas boas que falem bem a nosso respeito. Né? Tiago diz aqui que estas pessoas que fazem isso estão enganando a si mesmo. Elas estão praticando uma fé de discurso que não gera valor nenhum, né? O pessoal não agrega valor, não agrega nada, não tem uma consequência. E aí, para ilustrar esse aspecto, Tiago, então, nos versículos 15 e 16, mostra esse exemplo. O que adianta você dizer para o irmão que está com frio, vai em paz, e não lhe dá casaco, né? Ou então, aquecei-vos e fartai-vos, para alguém que está com frio e com fome, ou carecido de roupa e carecido de alimento. Né? Aquecei-vos, fartai-vos, mas não dá alimento. Né? O que isso vai adiantar? Que valor isso vai agregar? Exatamente nada. E é isso que ele está falando. O cristão, com a fé morta, ele vê a pessoa necessidade, ele vê o estado de carência, vê o problema e não se sente condoído, não se sente impelido a fazer alguma coisa. Né? São apenas palavras de ânimo ou conforto, vou orar com o irmão, mas não se move a tentar suprir as necessidades do irmão. Com os recursos que tem, com o que tem. Não precisa você fazer empréstimo por conta disso, mas você precisa entender que a fé que nós temos em Deus, ela é aquela fé que se resume naqueles 2 mandamentos, que resumem os 10 mandamentos, deixa eu fazer direito, os 10 mandamentos, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que resumem-se numa coisa só, que é o amor. A fé em Deus tem como consequência o amor. E o amor vai fazer com que eu não consiga ficar parado quando eu vejo uma pessoa com um problema. Eu quero ajudar. Eu quero ajudar. É mais forte do que eu. Eu quero ajudar. Eu preciso ajudar. Gálatas 6, 10, ele diz lá que a fé sem obras é morta. É isso? É isso que diz lá em Gálatas 6:10? Oh, meu pai. Gálatas 6:10. Se eu tiver errado, olha só. Deu até dúvida no texto agora. Gálatas 6:10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Não tinha nada a ver com o texto. Olha só, falei o texto errado. Gálatas 6:10. Fazer o bem a todos, principalmente aos da família, aos mais próximos. E às vezes, a gente olha para o pessoal da família, o pessoal mais próximo, né? E nem quer ajudar. Mateus 25, de 35 a 46,
Mateus 25, de 35 a 46, ele vem falar aqui, Jesus, falando do juízo final, fala lá, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiros, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos o fizeste, a mim o fizeste. E aí depois do 41 ao 46, Jesus cita o caso contrário daqueles que não agiram desta forma. Os gestos, as ações, as atitudes nossas relativas às pessoas que precisam de alguma coisa, que precisam de um alento, que precisam de um apoio, que precisam de um ombro amigo para chorar. Uma coisa muitas vezes simples a fazer. Uma ação simples, uma interferência simples às vezes, ajuda muito mais as pessoas, acalmam as pessoas, né? E Mateus 25:40, quando vocês fizeram algum dos meus menores irmãos, a mim os fizeram. 1 João 3, versículo 17 e 18, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas de ação, em ação e em verdade. A pergunta feita pelo apóstolo Tiago, no versículo 14, é bem simples. De que aproveita este tipo de fé que não consegue se traduzir em ações? Qual o proveito disso? Se eu falo e esse meu falar não é demonstrado em ação, as pessoas não vão fazer o que eu estou falando. As pessoas não vão acreditar em mim. Olha, quer ver você ficar desacreditado com o seu filho? É bem simples. É só dizer que vai castigar e não castigar. Se você fizer de novo, olha, cuidado quando você falar isso. Para uma criança, cuidado. Porque se você falar, se você fizer de novo, e a criança fizer, e você não cumprir, acabou a sua credibilidade. Porque você está falando e não está demonstrando a menor intenção de agir daquela forma. Cuidado! Nós precisamos ser assim. Nós precisamos ter um tipo de fé que é empurrada pelas nossas ações. A nossa fé, ela deve ser impulsionada pelas nossas ações. Por isso que o Tiago fala, você acha que uma fé desse jeito salva alguém? Ou seja, a fé que a pessoa declara que tem fé, mas que o seu proceder, que o seu dia a dia não corrobora com aquela fé. Ele não está, eu repito e é importante, ele não está, Tiago não está atrelando a fé às obras, de forma alguma. Ele só está dizendo que uma fé que você diz que tem e você não mostra, não traduz ela em ações, é uma fé que não vai ser verídica, não vai ser verdadeira. Qual o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Ou seja, se essa fé não se traduz em algo prático. Pode, acaso, uma fé desse tipo, semelhante fé, salvá-lo? Uma fé desse tipo, é isso que ele está dizendo. Uma fé que não se traduz em ação. É uma fé falsa. É uma fé que não é traduzida no dia a dia da pessoa. Bom,
Primeiro tópico, então, a fé, que é a fé falsa. O segundo tópico, a fé demonstrada pelas obras. E aí ele vai do versículo 18 ao versículo 20 dizer assim: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Não é eu te mostrarei as minhas obras, eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. Crês tu que Deus é um só, fazes bem, os demônios também creem e tremem. Quem queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Então veja, Tiago aqui não está dizendo, cuidado, ele não está dizendo que a fé é que, as obras é que salvam. Muito pelo contrário, olha o que Tiago está dizendo aqui no 18. Alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me esta tua fé e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. É como se ele falasse, então, mostra a tua fé. Como é que você demonstra a sua fé? Eu estou te dizendo como eu demonstro a minha. Certo? Então, olha só. É fé com obras e obras. São três situações distintas. Tiago não está falando de fé sem obras. Ele está dizendo de uma pessoa que tem fé e que não pratica obras. E na segunda ele está dizendo que tem fé e esta fé se traduz em obras. E aí ele está mostrando o seguinte: se você diz que tem fé, me mostra a tua fé. E eu já digo desde já que para eu te mostrar a minha fé, eu mostro as minhas obras. Ou seja, a minha fé produz isto. É isto aqui. É isto que é a minha fé. Esta minha obra, esta coisa que eu faço é que traduz a minha fé. Ok? Então quer dizer que eu vou procurar fazer obras? Não! Veja, precisa procurar fazer obras. Se você tem fé em Deus, você vai fazer obras. Por quê? Porque a tua fé vai fazer com que você se sinta incomodado a ajudar as pessoas, a fazer algo por alguém, a agir de forma proativa para tentar apoiar alguém. Ok? E aí, logo depois, Tiago faz uma declaração que pode parecer estranha, né? Ele fala assim, ó: crês tu que Deus é um só, fazes bens, até os demônios creem e tremem. Ou seja, ele parece fazer uma declaração que é estranha, né? Você crê que Deus é um só? Os demônios também creem. Aí ele cita três textos aqui, ó. Lucas 8, versículo 31. São experiências que Jesus teve frente a pessoas que estavam possessas, endemoniadas. Lucas 8, no versículo 31, diz assim: rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Aí está falando dos porcos, né? Marcos 3, de 11, versículo 11 e 12. Vamos lá, em Marcos 3, versículo 11 e versículo 12, diz assim: também os espíritos imundos, quando viram, prostravam-se diante deles, clamavam: tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não expusessem à publicidade. Então veja que os espíritos imundos, demônios, né, viam Jesus e exclamavam, claro, pessoas possessas, né, e essas pessoas possessas exclamavam que Jesus era o Filho de Deus. Marcos 5, de 1 a 13, conta que a cura do endemoniado gadareno, entremente chegaram, de 1 a 13, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gesarenos, endemoniado Gesareno. Ao desembarcar,
Logo veio dos seus sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. O endemoniado correu e adorou Jesus, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe: qual o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Então, a gente vê aqui duas situações, né, em que pessoas endemoniadas, né, manifestando espíritos imundos, demônios, chegavam essas entidades a Jesus, adoravam e confessavam que Cristo era Filho de Deus. E aí Tiago fala: crês tu que Deus é um só? Faze o bem, faze bem. Até os demônios creem e temem. Eles têm medo. Mas olha só, crer em Deus, crer que Ele existe e temer a Deus não traz salvação. Porque esses espíritos entendiam e até adoravam a Deus, mas não eram salvos. Não seriam salvos por isso. Ok? Então, crer e temer não são experiências de salvação. Uma pessoa pode ser esclarecida na sua mente, saber que o caminho correto é aquele, né? E não ser transformada, né? Não ser transformada. A gente usa uma expressão que diz que a pessoa é convencida, mas não convertida. O que quer dizer o convencido e o que quer dizer o convertido? O convencido é aquele que sabe que está errado. O convertido é aquele que muda as suas atitudes. A palavra conversão é usada na autoescola para falar conversão à direita, conversão à esquerda. Vire para a direita, vire para a esquerda. Mudar de direção, perdão. Converter. Ok? Então, a pessoa convertida é aquela que passou por uma transformação. E a pessoa que tem a fé viva, ela é transformada, né? A pessoa: mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé, né? A pessoa que está morta não pode fazer nada porque o morto não faz nada. A fé morta também não vai produzir nada. É uma consequência natural. É a fé da boca para fora. Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou desde antemão para que nós as praticássemos. Ok? Então, nós somos criaturas de Deus, né? E Cristo completou em nós a sua obra no momento em que, pela fé, nós podemos ser plenos. Quem é salvo recebe a vida eterna,
mas não consegue ficar de forma estéril, de forma parada, de forma inoperante. A fé salvadora, ela vai nos empurrar a fazer as coisas de Deus, né? A fé morta, ela não vai causar nada, mas a fé viva, ela vai. E aí, a minha fé é viva ou a minha fé é morta? Simples. Quais os frutos que eu tenho mostrado? Será que eu tenho sido abençoador ou será que eu tenho sido problema para os outros? Algo que a gente precisa pensar. E aí, do versículo 21 ao versículo 26, Tiago começa a comentar sobre a fé viva, a fé eficaz. E a partir do versículo 21, Tiago cita dois personagens que, por suas atitudes, demonstraram fé. Ações que essas pessoas tomaram, elas demonstraram fé e as duas foram justificadas pela sua fé, de graça. Não é que eles fizeram, lhes deu salvação, mas a fé em Deus levaram a essas duas pessoas a salvação. Os dois exemplos são Abraão e Raabe. A Abraão, mais conhecido, os dois, tanto Abraão como Raabe, estão lá em Hebreus 11, um capítulo da Bíblia que a gente chama de Galeria dos Heróis da Fé. O escritor Hebreus, nesse capítulo, ele cita uma série de pessoas ao longo da história bíblica que demonstraram pelas suas atitudes fé. Abraão é bem conhecido, ele é pai da nação de Israel, é o patriarca, né? Sua história está lá a partir do capítulo 15 de Gênesis, o capítulo 15 e o capítulo 22, né? Nos trazem informações acerca do contexto da vida de Abraão, né? Ele era conhecido como amigo de Deus. E Raabe era uma prostituta, era uma meretriz, que morava na cidade de Jericó. Quando Israel foi se preparar para invadir a cidade de Jericó, mandou lá dois espiões, dois espias, para olhar a cidade, fazer um levantamento, né, e ver como é que estava a situação, para que depois o povo de Deus pudesse se organizar para invadir aquela cidade. Chegando naquela cidade, eles ficaram na casa desta meretriz chamada Raabe, e ela os acolheu e os protegeu porque acreditou em Deus e entendeu acreditou pela fé que Deus tomaria aquela cidade poderosa que era a cidade de Jericó. E pela fé, Raabe, então, protegeu aqueles dois espias. Então, veja que são dois perfis muito diferentes. Abraão, né, que buscava fazer as coisas de Deus, e Raabe, que até então era uma meretriz, uma prostituta, e que não tinha lá essas ligações com Deus. Abraão era conhecido como amigo de Deus. E Raabe era inimigo por vários. Primeiro porque praticava sistematicamente pecado. E depois porque morava numa cidade, ela era de uma cidade que Israel iria tomar para conquistar a terra prometida. E, obviamente, a cidade ofereceria resistência, ou seja, o pessoal de Jericó seriam inimigos de Deus. Então veja que são dois aspectos diferentes, dois exemplos diferentes que Tiago traz para a discussão. Abraão creu no Senhor e isso foi-lhe imputado como justiça. Gênesis 15, 6. Imputado, creditado aqui, tem o mesmo verbo, a mesma raiz de depositar, um depósito.
né? Faz um Pix para mim, coloca dinheiro na minha conta. Está depositado na minha conta. Então, Abraão se aproximou tanto de Deus que Deus imputou por justo, ou seja, como se ele tivesse justificado Abraão, creditado esse valor para cobrir o seu débito, né? O famoso cheque especial. Né? Eu entrei no cheque especial, estou tomando dinheiro para você sair do cheque especial. Não foi a ação, não foram as obras de Abraão que lhe deram esse crédito, mas a sua fé, né? Abraão não trabalhou por essa justiça, por esse crédito. Ele recebeu como dádiva de Deus. Deus o declarou justo, né? A fé de Abraão era uma fé dinâmica. Tanto é que quando Deus mandou Abraão sacrificar o seu próprio filho, ele não duvidou. Ele pegou o filho, colocou a lenha, pegou o fogo e foram caminhar até onde Deus queria que Abraão sacrificasse Isaac, montou lá o altar e foi para sacrificar Isaac como Deus mandou. E Deus tinha demorado tempo, muito tempo, para dar Isaac como filho da promessa, mas mesmo assim Abraão creu e cumpriu aquilo que Deus mandou, que era sacrificar Isaac. Claro que Deus não deixou, né? E proveu ali um cordeiro para o sacrifício, né? Mas mesmo assim Abraão foi até o fim acreditando em Deus. Será que a gente tem esta fé? Essa é a fé de Abraão, o amigo de Deus. E Raabe, eu já comecei a comentar. Raabe era uma prostituta. A sua história está lá no capítulo 2 e capítulo 6 de Josué. Então vocês encontram ali a história da tomada de Jericó, né? E ela era uma prostituta, ela morava nos muros de Jericó. Quando os espias chegaram, ela os acolheu e escondeu ali vamos dizer assim, do exército de Jericó, quando eles estavam voltando, e ela sabia que Deus ia dar a cidade pela fé. Ela sabia que Deus iria dar a cidade de Jericó a Israel. E aí ela pede que ela e a sua casa sejam protegidas, né? Os espias acertam com ela, botam um lenço vermelho, uma corda vermelha ali na janela, e quando a gente... E não tira dali não, e fica todo mundo lá dentro. Porque quando a gente vier atacar, vou avisar para todo mundo que aquela casa que tem aquele lenço vermelho ali na porta não deve ser tocada. E foi assim, e assim foi feito, e ela e sua família sobreviveu. Sobreviveu porque declarou conhecer a Deus. E não só declarou, mas na hora que aqueles espias estavam correndo risco de vida, ela arriscou a sua própria vida para salvar aqueles espias. Olha a que ponto ela chegou dentro da sua fé. Qual foi a sua obra? A sua obra foi acreditar de tal forma em Deus que pôs a sua própria vida em risco para salvar a vida daqueles escolhidos de Deus, daqueles que vieram fazer o levantamento do território, o levantamento das condições de guerra, para que a operação fosse bem sucedida. A Raabe depois tem por descendente Boaz. Boaz é casado com Ruth. Ruth gerou Obed. E Obed foi pai de Jessé. E Jessé gerou a Davi. E Raabe está assim na árvore genealógica de Jesus. Justificada porque mediante a sua fé.
quem diria que uma pessoa pecadora pudesse vir a fazer parte da árvore genealógica do Salvador do mundo. Olha que graça maravilhosa. Graças a Deus, irmãos, Deus não nos dá o que merecemos. Graças a Deus, Ele não nos paga na mesma moeda. Se Ele fizesse isso, nós estaríamos perdidos, porque nós não podemos, não temos condições de fazer, né, as coisas corretas. Somos muito falhos, muito falhos. Mas a fé verdadeira, ela é dinâmica, né? A palavra dinâmica nos traz a ideia de movimento, de algo que não para, algo que está em constante transformação, em constante movimento. A fé verdadeira é dinâmica. E Tiago está dizendo isso. O que ele está dizendo é que a fé dinâmica, ela produz obras. E as obras aparecem, porque as obras não ficam escondidas, né? E essa obra pode ser alguma coisa que você faça para ajudar alguém específico, na intenção de ajudar, porque você se sentiu mal com aquilo. Pode ser o seu trato no dia a dia com as pessoas, o jeito afável de falar, o jeito de tentar congregar, o jeito de tentar conciliar as opiniões. Tudo isso pode ser traduzido como obras, né? Mas a fé, ela quando é verdadeira, ela é dinâmica e ela se traduz por obras. Concluindo, cristão maduro, não é maduro velho, não é idade, é maduro na vida cristã. Aquele que tem buscado ao longo do tempo conhecer a Deus, estudar a sua palavra e se relacionar com Ele, aos poucos vai amadurecendo, o seu relacionamento com Deus. E quanto mais maduro a gente fica, mais madura fica a nossa fé. E quanto mais madura a nossa fé, mais a gente pratica a verdade, né? A gente não está falando de doutrinas escritas, de letras, de regras, de coisas que eu leio na Bíblia e que eu preciso me preocupar em botar em funcionamento. Sim, eu preciso me preocupar, mas eu preciso acreditar. E ao acreditar, sim, a fé transformadora é que vai fazer com que as coisas funcionem, né? A dinâmica de Abraão, a fé dinâmica de Abraão, a fé dinâmica de Raabe puderam transformar vidas por se pôr disponível ao trabalho de Deus. Será que eu tenho me colocado disponível para trabalhar para Deus? Ou será que eu tenho procurado escolher o que eu quero fazer e o que eu não quero fazer? Vamos lá, para pensar e agir. A minha fé, ela tem sido operante, né? Eu percebo que a minha fé, ela tem sido operante ou não? Eu percebo que ela frutifica em ações ou não? Como eu tenho demonstrado a minha fé em Deus? Né? Será que a minha fé em Deus tem sido mostrada por ações concretas? Veja, quando eu demonstro uma coisa por ações concretas, eu não preciso ficar explicando. As ações concretas já falam por si mesmo. Mas quando eu preciso ficar explicando, né, a coisa complica. Tem um ditado da administração que diz que quem não faz arranja uma desculpa, né? Ou você faz e o resultado do que você fez aparece, ou você arranja uma explicação, uma desculpa para dizer por que não foi possível, por que não funcionou, né? E a nossa fé é do mesmo jeito.
Ou a minha fé, ela é prática, ou a minha fé é uma fé verdadeira, perdão, que se traduz em coisas práticas, ou ela é uma fé que eu fico explicando o que ela é, e ela não aparece nas minhas ações, né? E se a minha fé não está assim, o que eu posso fazer para que a minha fé seja assim? O que eu mudo na minha vida pessoal? O que eu mudo no meu ambiente? O que eu mudo no meu ambiente de trabalho, na escola, na minha família, na minha vizinhança e na minha igreja, para que a fé seja desse jeito? Que Deus nos abençoe, nos ajude e nos esclareça a ter cada dia mais uma fé verdadeira, uma fé que realmente se traduza em ações práticas.